Eu queria, nesta manhã, abrir a Bíblia com vocês no livro de Mateus, no capítulo 14. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abre a sua Bíblia. Mateus 14, a partir do verso 22. Vamos todos ler e encontrar aqui, esperar todo mundo encontrar para que a gente possa ler junto o que a palavra de Deus tem para dizer nesta manhã para nós. Mateus, no capítulo 14 e o verso 22. Quem encontrou, diga alegria. Muito bem, todo mundo alegre, vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas então as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? A favor ou contrário? Contrário. Na quarta vigília da noite, foi então ter Jesus com eles, andando sobre o que, irmãos? Sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é o quê? Um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende o quê? Sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és Senhor, manda eu ir contigo sobre o quê? Pedro queria andar sobre as águas. E ele lhes disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve então ele o quê? E começaram a submergir. E ele gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram então ambos para o barco. Cessou então o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o quê? Filho de Deus. Olha que interessante. Que história, irmãos. A Bíblia, ela é algo impressionante. Nós encontramos a história de que Jesus estava com os discípulos e juntamente ali com a multidão. Isso aconteceu basicamente ali do final, ali no começo mais ou menos, no final de março, no começo de abril, ali depois de Cristo. 33 anos depois de Cristo, basicamente isso. Jesus, ele estava com os discípulos e com a multidão. Jesus tinha ensinado naquele dia, ele tinha falado sobre muitas coisas, tinha falado muitas palavras, contado muitas parábolas, tinha curado muitas pessoas, tinha dado muitos conselhos. E Jesus estava realmente muito cansado, e ele queria descansar, e a forma que Jesus descansava era justamente indo orar. E ele disse assim: olha, eu vou despedir a multidão, vou mandar os discípulos irem para o mar, e eu vou orar sozinho. Jesus então despediu a multidão, mandou que os discípulos fossem para o mar, e ele foi então orar. Quando Jesus voltou, o barco já estava bem longe. Diz a Bíblia que ele já estava ali a muitos estádios da terra. Ele estava basicamente ali a uns 3 a 4 quilômetros de distância ali do mar, da beira do mar. E Jesus então olhou e viu que não dava mais de chamar eles. E então o vento, que naquele momento era muito, basicamente ali diz aqui que era a quarta vigília da noite, basicamente das 3 às 6 da manhã, era basicamente esse horário, e o vento era muito forte. Os discípulos estavam com medo, o barco já estava quase a pique. Esse foi então o cenário em que aconteceu realmente essa história. Antes disso acontecer, os discípulos e a multidão
e estavam ali quase apostos para coroar Jesus como rei. Eles não tinham entendido qual o real sentido da missão de Jesus. Eles imaginavam que Jesus viria para essa terra para ficar aqui e para construir o seu reino terrestre. E eles achavam que eles seriam as pessoas que iriam estar ali junto com Jesus. Eles achavam que eles iriam estar juntos com Jesus. Mas sabe, uma coisa muito interessante. Os discípulos não tinham entendido qual era o real sentido da missão de Jesus. 3 anos e meio passaram junto com Jesus, escutando os ensinamentos de Jesus, vivendo junto com Ele, desfrutando das mesmas alegrias e tristezas, mas não tinham entendido qual é o real sentido da missão de Jesus. Eles pensavam que Jesus iria construir esse reino terrestre, e eles queriam então coroar Jesus como um rei, e isso ocorre dentro desse contexto. O povo, juntamente com os discípulos, eles estavam ali para coroar e dizer que Jesus era o novo rei de Israel. Era isso que eles queriam fazer. E Jesus vem para quebrar essa sequência planejada que eles estavam fazendo. O que acontece com o povo? Jesus estava ali terminando de dar a sua palestra do dia, de dar os seus conselhos, de contar suas parábolas. E o povo já estava a postos, já iam coroar Jesus, já iam dizer que Jesus era o rei. E Jesus chega então e diz assim: olha, acabou por hoje, vão para suas casas, discípulos, peguem o barco e entrem no mar, eu vou orar. Acabou com o que eles tinham planejado coroar Jesus, e Jesus vem e acaba com tudo o que eles haviam planejado. Mas sabe, Jesus então foi orar sozinho. E Jesus estava orando, e ele orou basicamente por 2 coisas. Ele orou primeiro por ele, para que Deus desse poder a ele, desse forças a eles, para que ele continuasse firme na sua missão, e não cedesse à tentação de ser coroado realmente um rei aqui nessa terra. Depois ele orou pelo povo, ele orou para que o povo pudesse se converter e entender que ele não era um rei terrestre, mas um rei celestial. Orou também pelos discípulos que tinham essa mesma deficiência. E por último, ele orou especialmente pelos discípulos, que mais tarde iriam passar por uma tempestade lá na frente. E os discípulos estavam ali, revoltados. Como é que Jesus faz isso? Eu não entendi qual é a de Jesus, se eles poderiam estar falando isso. Por que Jesus fez isso? Jesus que não quer ser rei, ele fala direto sobre que ele é o rei e que ele é o filho de Deus. Eu não entendo Jesus. A gente estava quase na hora de coroá-lo como rei, mas aí ele vem e estraga tudo. Como é que isso pode acontecer? Os discípulos realmente estavam revoltados. O dia dos discípulos foi um dia realmente cheio de alegrias. Um dia de ansiedade, porque eles estavam para coroar Jesus, eles estavam ansiosos por isso. Mas durante a noite aconteceu algo inusitado. Eles entraram em uma tempestade. Sabe, irmãos, quem nunca passou por uma tempestade? A nossa vida talvez pode até se assemelhar à vida dos discípulos. O dia deles foi um dia maravilhoso. Dia melhor do que aquele talvez não poderia existir para eles. Mas no final da tarde, durante a noite, eles enfrentaram uma tempestade. Eu poderia até perguntar, quem nunca? Você passa o dia todo alegre, mas no final da tarde talvez você recebe um telefonema que acaba com a sua vida. Você está o dia mais alegre da sua vida, o seu aniversário, o dia que você passou na prova, não sei. Então você está no dia mais alegre da sua vida, mas basta um telefonema para acabar com o seu dia. Ele destrói toda a sua vida. E realmente essa foi a vida dos discípulos. Foi o que aconteceu com eles. Estavam alegres, mas durante a noite eles passaram por uma tempestade. E os discípulos estavam, digamos aqui, como diz aqui no Maranhão, como eu gostava de falar no Pará, né? Como diz aqui no Maranhão, os discípulos estavam realmente aperreados. Eles já não sabiam a quem pedir socorro. Eles já estavam afundando, irmãos. O barquinho já estava a pique. E de repente, quem eles vê, irmãos? Quem que ele vê?
Não, vocês estão muito convertidos, irmãos. Quem que eles vê? Eles veem um fantasma, irmãos. Vocês estão muito convertidos, está muito consagrado aqui de vocês, hein? Eles veem o quê? Um fantasma. A Bíblia diz que eles dão um grito. Eu vou morrer. Ele vai dar um grito. Senhor, que negócio é esse? Sabe? Flávio Joséfo disse que naquele tempo o povo, eles ainda acreditavam, não estava totalmente eliminado a crença em fantasmas. Eles acreditavam realmente em fantasmas. E Jesus chega para eles e diz algo impressionante. Jesus chega para eles e disse: fiquem calmos, sou eu. Veja a autoridade de Jesus. Os discípulos já estavam já quase afundando. Aparece um fantasma do nada. Aparece um fantasma. E quando Jesus chega para eles, Jesus acalma eles com uma simples frase: fiquem calmos, sou eu. Jesus é impressionante. E sabe, irmãos, na vida nós passamos realmente por problemas. Realmente nós passamos por dificuldades. Às vezes a gente passa por tanta dificuldade que a gente até chega a se perguntar: Senhor, meu Deus, o que eu estou passando por isso? O que eu fiz de tão ruim para eu passar por isso? Há um dia atrás eu escutei uma história de uma menina que é minha parente. Ela não mora aqui. E a minha avó foi passar uns dias com ela. E ela passando por tanta dificuldade, contando as dificuldades dela para minha avó. E ela disse assim: eu me pergunto, será se Deus realmente existe? Porque se Deus existe, por que é que eu estou passando por tanto problema? Por que é que eu estou enfrentando tanta tempestade na minha vida? O que foi que eu fiz para eu passar por tanto problema? E sabe, irmãos, os problemas, as tempestades, vêm para quem faz coisas boas, mas também vem para quem faz coisas ruins. Sabe, irmãos, pessoas que são pessoas de Deus, pessoas consagradas, passam por tempestades? Passam ou não passam, irmãos? Passa. Você pode dizer assim: não, Gabriel, mas eu sou tão consagrado, eu sou tão fã de Ellen White, Gabriel, você nem imagina. Irmãos, quem é consagrado? Quem é uma pessoa de Deus? Me diz assim, uma mulher de oração, irmãos, pode ter um câncer? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Essa mesma mulher de oração pode chegar até morrer? Qual é a diferença de ser uma mulher de oração e não ser? Porque você passa pelos mesmos problemas. Você sofre as mesmas dificuldades que uma pessoa que não é de Deus. Qual é a diferença? Sabe de uma coisa, irmãos? O sofrimento, ele é inevitável na nossa vida. Sabe por quê? Por causa do pecado que foi implantado neste mundo. Eu e você somos condenados a sofrer as consequências do pecado aqui nessa terra. Mas nós não somos condenados a sofrer uma consequência eterna, que essa vai ser no final, a morte eterna. Mas sabe, irmãos, a nossa trajetória de vida é uma trajetória de vida, digamos até assim, ruim. A gente passa a nossa vida inteira chorando, irmãos. Quando se nasce, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, irmãos? Chorar. E se não chora, o que faz? Dá-lhe tapa. Tem que chorar. Se não chorar, não dá certo. Aí vai para casa, sai do hospital, vai para casa. Chega em casa, o bebê não sabe pedir nada. A única coisa que ele faz é o quê? Se ele está com fome, ele vai fazer o quê? Se ele está com sede, ele faz o quê? Chora. É a nossa vida inteira, a gente passa chorando. Aí vai para a escola, aí o coleguinha toma o brinquedo, o que ele faz? Chora. Aí vai crescendo. Chega na idade de namorar, ninguém quer. Aí o que faz? Chora. Aí vai crescendo mais ainda. Chega naquela idade que tem até o texto bíblico, né? Todo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
É o pior que não vem ninguém. O que faz? Chora. Vai fazer o quê? Chora. Mas aí consegue com 39 anos e meio casar. Aí casa. Aí o marido não é aquele chocolate todo que é apresentado na propaganda. Aí vai para casa, o marido não é mais aquele, não vem mais para a igreja, não quer nada com Deus. E o que ela faz? Chora. Aí vai passando à frente, chega até uma certa idade, morre, o que faz? O que faz? Nada, né? Só morre. Mas quem vai para o velório, o que faz? Chora. A vida inteira chora. Nasce, chora. Enquanto está vivendo, chora. E na morte, quem vai para o velório, chora. É a vida inteira da gente. A gente fica chorando, irmãos. Mas sabe qual que é o legal da coisa? Jesus um dia disse, João no capítulo 16, no verso 36. No mundo passarei por aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo, não sou eu não, é Jesus. Jesus venceu o mundo para que você tivesse bom ânimo, mesmo passando pelas tribulações da vida, mesmo passando pelas tempestades da vida, mesmo chorando a vida inteira, até quem vai no velório na hora da sua morte vai chorar. Mesmo assim, Deus quer que você tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E sabe, irmãos, a Bíblia diz para a gente ter bom ânimo. Até mesmo os escritores seculares dizem, uma frase muito famosa de Augusto Cury, diz assim: não há céu sem tempestade, não há caminho sem acidente. Não tenha medo de viver a vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Sabe de uma coisa, irmãos? Dificuldades vão vir, coisas ruins na nossa vida vão aparecer, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo por você. Mas sabe qual é o problema, irmãos, hoje? O grande problema hoje é que você sai aí afora. Você sai aí afora. E a coisa que você encontra é o marketing. É a propaganda da salvação. O marketing da salvação. É isso que você encontra hoje em dia. Você vai numa igreja, você vai passando na rua e o carro vem anunciando: venha para a sexta-feira forte. Se você é pobre, você vai ficar rico. Se você anda de pé, você vai andar de carro. Se você é empregado, agora amanhã você vai ser um patrão. Venha receber a oração do apóstolo não sei das quantas. É isso que é o marketing hoje, irmãos. E a pessoa vai para a igreja e quando chega na igreja, a pessoa, para você receber a oração forte, você tem que dar R$200 de dízimo. Você tem que dar o seu salário inteiro desse mês. E Deus então vai dar o dobro para você. Deus vai dar um carro para você. Deus vai dar isso para você. Deus vai dar aquilo para você. E sabe, irmãos, a salvação virou um negócio. Você vem, senta e diz assim: bota a brasa aí, deixa o show rolar, porque eu tô pagando. É o grande problema, irmãos. Tudo hoje é pago. Você vai na igreja, para você receber a bênção, você tem que pagar. Se você não pagar, você não recebe. É o grande problema. E se você pagar, sua vida vai ser um mar de rosas. Mas se você não pagar, só vai ser choro e ranger de dentes. É o grande problema hoje. A salvação está sendo vendida, irmãos. E o pior é que eles dizem que quem paga não passa por tempestades. Não passa por tempestades. E você já viu através da Bíblia que mesmo estando com Jesus, você vai passar por dificuldades. Você vai passar por problemas. Aí você pode dizer assim: mas Gabriel, como é que pode isso? Veja um exemplo. O primeiro milagre de Jesus, a festa lá em Caná da Galileia. Jesus estava lá ou não estava, irmãos? Estava ou não estava? Jesus estava lá. Faltou ou não faltou vinho? Mas Jesus não estava na festa. Mas mesmo assim faltou vinho. É óbvio, ele fez um milagre. Mas mesmo Jesus estando lá na festa, faltou vinho. Mesmo você estando ao lado de Jesus, as tempestades, os problemas da vida vão vir. E você precisa estar confiante em Deus. As tempestades vêm, irmãos, para nos ensinar duas coisas, para a gente terminar. Eu creio que vocês não querem ficar até meio-dia, eu quero.
Se quiser, eu fico. Não tem problema não. Então, para a gente terminar. Pode ficar, né? Ok, vamos lá. Para a gente terminar. Primeiro lugar, Deus permite as tempestades na nossa vida para nos ensinar algumas lições. Os discípulos foram para o mar sozinhos. Os discípulos se achavam os feras. Eles se achavam os tops das galáxias, como diz hoje. Eles se achavam os caras. Eram pescadores. Eles se achavam os caras do mar. Nós sabemos tudo aqui dentro do barco. Então, Jesus não precisa vir com a gente. Nós damos conta do recado. Foi o que eles disseram. E eles entraram no barco e foram. Foram para lá e não estavam se portando mais com nada. Saíram para o mar. Jesus queria ensinar uma lição para eles. Mesmo Jesus, distante deles, Ellen White diz que nunca, em nenhum momento, Jesus tirou os olhos dos discípulos. Mesmo talvez pareça que você esteja longe de Jesus, talvez pareça que no seu barquinho que está prestes a afundar, Jesus não esteja com você, saiba de uma coisa: Ele não tira por um segundo os olhos de você. Segunda lição que Jesus quer ensinar para a gente. Ele quer que nós possamos fortalecer a nossa fé. Primeira coisa é que quando Pedro viu Jesus, ele disse: se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre a água também, para que eu vá até aí onde você e a gente venha aqui para o barco. Se é o Senhor, pode... Jesus disse com toda a firmeza do mundo: vem! E Pedro foi, pisou na água, estava caminhando como se parecesse estar no chão, e caminhou. Enquanto estava focado em Jesus, ele caminhou, ele foi longe. Mas quando ele tirou o olhar, quando ele desviou o olhar, quando ele começou a perceber o vento e a tempestade aonde ele estava, ele tirou o foco de Jesus. E por um segundo que ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar e começou a gritar: Senhor, me salva, vou afundar, eu vou morrer, Senhor, me salva. E o que Jesus fez? Com a sua misericórdia, estendeu a mão a Pedro, levantou Pedro, e a primeira coisa que ele disse para Pedro foi o quê? Por que duvidastes, homem de pequena fé? Sabe, a segunda lição que Jesus quer ensinar para a gente é que nós necessitamos fortalecer a nossa fé. Sabe, irmãos, as tempestades vão vir. E a nossa oração hoje deve ser a seguinte. A nossa oração hoje deve ser: Senhor, eu não quero que o Senhor tire o meu fardo. Eu quero que o Senhor fortaleça os meus ombros. Talvez a sua oração hoje deva ser o seguinte: Senhor, me dá forças para suportar aquilo que eu não consigo mudar. Talvez você está passando por um problema, é irreversível. Mas, Senhor, me dá forças para me suportar aquilo que eu não consigo mudar. É isso que deve ser a sua oração. Não peça para Deus aliviar o seu fardo, porque não vai aliviar, irmãos. Peça para Deus dar força aos seus ombros para suportar uma carga maior do que a que você suporta agora. Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. O chamado de Jesus é muito lindo, é maravilhoso. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Jesus quer aliviar o seu fardo. Jesus quer mudar completamente o rumo da sua vida. Mas ele só vai fazer isso se você quiser. O diabo, se ele vê uma brechinha na sua porta, ele entra sem pedir a sua permissão.
Mas Deus, ele é muito educado. A Bíblia diz, Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e faço o quê? Eu bato. Se você abrir a porta, ele entra. Agora, se você não abrir, irmãos, ele vai ficar do lado de fora o resto da vida batendo, mas ele não entra sem a sua permissão. E nessa manhã, Deus trouxe você aqui. Não foi para você estudar lição, não foi para você escutar hinos, não foi para você ouvir aqui o pregador aqui na frente, não foi para que você ouvisse talvez os anúncios, mas Deus trouxe você aqui hoje por um único motivo. Deus trouxe aqui você nessa manhã para que você pudesse tomar uma decisão, para que você fizesse uma escolha. É só isso que Deus quer de você. Ele não quer outra coisa. Por ser tão maravilhoso, por ser tão bondoso, Ele dá essa escolha nas suas mãos. E você pode escolher nessa manhã. Nós vamos cantar aqui o último hino. O hino que fala sobre o nosso barco, que talvez está prestes a afundar nesse mar turbulento que é o caminho rumo ao céu, e que nós necessitamos remar contra a correnteza, contra a tempestade. Nós vamos pedir através desse hino para que Deus possa estar no nosso barquinho e assim nós possamos conseguir a vitória. Enquanto nós estivermos cantando, Deus quer ver em pé aquelas pessoas que querem dizer assim: Senhor, a minha oração hoje tem que ser a seguinte: Senhor, eu não quero que o Senhor alivie o meu fardo, mas que o Senhor dê força aos meus ombros, para que eu possa suportar um fardo maior do que eu talvez esteja suportando hoje. Senhor, me dá forças para suportar aquilo que eu não consigo mudar. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está
se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Grandioso Deus e amoroso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para com a nossa vida. O Senhor tem feito grandes coisas. Cremos que o Senhor ainda há de fazer muito mais. Mas, ó Pai, nesse momento nós te pedimos e te rogamos, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. E queremos te pedir e te rogar neste momento, ó Pai, dá forças para a gente suportar aquilo que a gente não consegue mudar. Que a nossa oração possa ser essa a cada dia. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, ilumina-nos com Ele. Proteja-nos com a ajuda dos Teus santos anjos. E, ó Pai, dá forças a cada um, para que a partir de hoje nós possamos suportar aquilo que nós não conseguimos mudar na nossa vida. Transforme as nossas vidas e perdoe os nossos pecados. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.